Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. 7h46. Obrigado, Padre Fabiano, por sua participação aqui no nosso programa. Hoje, no quadro Check-up no rádio, é a participação do médico otorrino, Dr. Enio Lobo, da Cardiokid. Dr. Enio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes. Obrigado mais uma vez, meu amigo. Olha, doutor Enio, essas mudanças de clima, né, geralmente trazem para a gente aí que sofre bastante, né, algumas doenças. E quais são as principais doenças que estão relacionadas com essas mudanças de clima? Aqui na nossa região, eu costumo dizer sempre o seguinte: o Nordeste, se fosse abençoado por chuva rotineiramente todo ano, não tinha região no mundo melhor para se viver. A gente tem uma estabilidade climática muito acima da média. A gente vê as diferenças de clima, de temperatura, de umidade que ocorrem aqui, muito menores do que o que ocorrem na região sudeste, na região sul do país e em qualquer outra região temperada. Então a gente que mora numa região tropical e esse Nordeste mais abençoado ainda nesse aspecto, a variação climática é muito pequena. Então nessa região da gente existe sim doenças que a gente considera, digamos, com variação por época, mas muito menos do que no restante do país. Mas mesmo assim ocorre sim. Aqui no Nordeste, no Seridó, no nosso sertão, o que a gente observa mais comumente ocorrer variação de doenças de acordo com a época do ano, a gente só tem duas estações mais bem definidas aqui no Nordeste, que é a estação chuvosa e a estação seca. Na estação chuvosa, costumam aumentar as ocorrências das crises alérgicas, as rinites, as faringites, as ites da vida, principalmente relacionadas com o processo alérgico. Então é o que a gente observa principalmente de mudança aqui, é isso, a rinite sazonal, quer dizer, que ocorre em certas épocas do ano. Então é bem comum que ocorra um aumento dessas rinites, dessas sinusites alérgicas, dessas faringites, em determinadas épocas do ano. Aqui especificamente no Nordeste, na época de chuvas, ocorre um aumento de casos na época de chuvas. Agora, isso é individual. Tem algumas pessoas que é exatamente o contrário. Na época das chuvas, diminuem as crises de rinite naquele indivíduo, naquela pessoa, e aumenta na época seca. Tem gente que se dá melhor com um clima mais úmido e tem gente que se dá melhor com um clima mais seco. O que ocorre aqui não é tanto a diferença de temperatura. Você vê que a temperatura da gente aqui, quando chega numa época muito fria, junho, julho, ela não cai de 20, muito raramente a temperatura cai de 20. E na época mais quente, a mínima chega a 23, 24, quer dizer, a variação de temperatura é muito pequena. O que ocorre aqui, principalmente, é a variação de umidade. A gente nota que realmente na época seca a umidade é muito baixa, na época de chuvas a umidade é bem mais alta. Então, quem provoca principalmente essas ocorrências de doenças em certas épocas do ano, que a gente chama as doenças sazonais, é muito mais aqui para o Nordeste relacionado com a umidade. Agora, então, se todo ano nós temos essas mudanças de clima, né? São doenças, digamos assim, inevitáveis ou posso evitar, por exemplo? Eu diria que são inevitáveis, mas com uma possibilidade grande de você driblá-las. Então, o que acontece? A pessoa passa a conhecer o próprio organismo. Se você tem rinite e já sabe como o seu organismo se comporta, quando vai começar o período chuvoso, se você já começa a ter sintomas, eu sugiro que procure o tratamento o quanto antes melhor, porque você evita que desenvolva uma crise mais intensa, mais forte. Se você sabe que vai adoecer, não espere, então. Não espere. Então, o que acontece? A pessoa se conhece. Ninguém melhor para conhecer o próprio organismo do que o próprio indivíduo. Então, se todo ano eu já sou habituado a ter uma crise no início do inverno, seja de que for, de rinite, de faringite, dessas ites da vida, quando aparecerem os primeiros sintomas, ou mesmo antes disso, procurar tratamento ou preventivo, existe profilaxia, ou o tratamento curativo no início dos sintomas. Não deixar ficar aquela crise forte, sem necessidade, que você já sabe que vai ter em algum momento do inverno, digamos assim, ou da seca.
É a mesma coisa, por exemplo, quando você, às vezes, está num ambiente gelado, né, através de um ar-condicionado e sai para uma temperatura mais quente, por exemplo? Aí é um pouco diferente porque chama-se choque térmico, né? É diferente que na temperatura, digamos, no ambiente natural, quando a gente não está exposto a uma variação de temperatura artificial, que é o ar-condicionado, essas variações não são tão bruscas. A gente não está num ambiente de 22 graus como ar-condicionado e sai ao meio-dia em ponto para ir ao banco, pegar 40 graus, como a gente pega aqui em Caicó, e de repente chegar ao banco, lá dentro está 22 graus de novo. Então são choque térmico, são variações muito bruscas de temperatura. Na natureza isso raramente ocorre. Aqui no Nordeste não ocorre. Você está a 40 graus, um minuto depois está a 22 graus, isso nunca vai ocorrer. Então aí é um choque térmico diferente do que acontece na natureza, artificialmente produzido. Realmente, para quem tem rinite, para quem tem as alergias da vida, esse choque térmico é muito prejudicial, é muito comum que desencadeie crises. Então, para quem tem esse tipo de processo alérgico crônico, às vezes, o que eu recomendo, vai sair daqui para o banco, está aqui na rádio, dentro desse ar-condicionado, vai sair, tem que sair, tudo bem. Chegou no carro, procure manter as janelas do carro abertas, antes de entrar mesmo, abrir, deixar um pouquinho escapar aquele vapor quente demais do carro, que às vezes está exposto ao sol e absorve pelo efeito estufa muito calor. Deixa o carro esfriar, entre, se desloque aqui em Caicó, ou sem ligar o ar-condicionado, ou sem fechar as janelas. Mesmo com o ar-condicionado ligado, não feche as janelas. Por quê? Você vai conseguir baixar a temperatura do carro, para daqui a 5 minutos, de novo, enfrentar a temperatura mais alta. Então, são choques térmicos muito repetitivos. A gente procura evitar essa repetição, só quando é o jeito mesmo. Então, dica, entrou no carro aí, meu dia, calor aqui em Caicó pegando fogo, né? É o que não falta, né? É o que não falta, todos os dias, né? Jamais ligar o ar com as portas fechadas, com os vidros fechados? É o que eu recomendo, principalmente para quem tem alergia. Para quem não tem grandes problemas, né? Mas para quem é alérgico, se puder instalar um alarme no carro de longe, você já possa abrir as janelas. Baixa todas as janelas de uma vez só. O carro, quando você vai chegando perto, já está esfriando um pouco mais. Se não tem essa possibilidade, chega no carro, não tenha pressa de entrar. Abra um pouco as portas, pelo menos as do seu lado. Deixa sair aquele vapor mais quente do carro. Depois é que entra adentra o carro e mantém as janelas abertas no trajeto curto aqui. Em viagens, não. Você vai se deslocar daqui para Jardim Siridó, sua terra, ou para Serra Negra, ou Brejo do Cruz, minhas terras ancestrais, aí não, mas vale a pena ligar o ar-condicionado e você não bota o vento diretamente no rosto de quem tem a alergia, mas nos trajetos mais curtos é melhor nem ligar o ar-condicionado, ou se ligar, não deixar as janelas fechadas para não ficar mais um choque térmico num intervalo tão curto de tempo. Deixa eu usar aqui uma palavra aqui bem sertaneja, aquele bafo quente, que você vai estar dirigindo na estrada, aí não quer ligar o ar, quer manter os vidros abertos, mas fica aquele bafo quente entrando, batendo no seu rosto. Aquele é prejudicial? É uma variação de temperatura que é prejudicial, como eu lhe disse. Muito mais do que receber o bafo quente, é você estar no bafo frio, bafo quente, bafo frio, bafo quente. Aí sim é bastante prejudicial. Se você está adaptado a uma determinada temperatura, se passa o dia inteiro no frio, na região sudeste, por exemplo, são 10 graus o dia inteiro. O corpo se adapta melhor a isso do que estar numa temperatura a 10 graus, de repente você sai para 1 a 25. Volta para 10 graus, vai para 20. E essa variação é que é muito mais prejudicial ao organismo. A temperatura estável, o organismo tem tempo para se adaptar a essa temperatura e ele reage melhor. Na maioria das pessoas. Tem gente que realmente na época fria, eu morei em São Paulo, fiz minha especialização em São Paulo e peguei época lá de passar 10, 15 dias todo abaixo de 10 graus. Foi uma vez só que eu passei um período tão longo. Não é comum que isso ocorra em São Paulo, mas foram acho que 10, 15 dias todinho abaixo de 10 graus. Não subiu disso nem um dia. Então o corpo da gente se adapta a isso. É melhor do que o choque térmico. Uma hora está a 25 graus, de repente a temperatura cair para 10. É muito pior essa situação de variação climática.
Bacana. E a gente se ligando nessa questão de controlar a variação térmica nos ajuda a enfrentar muitos problemas, né? Diminui a possibilidade de você estar tendo crises repetitivas de alergia. Diminui bastante se você conseguir ter essa interferência na temperatura, digamos assim, de evitar o choque térmico. Nosso WhatsApp 992053030 tem muitas perguntas. Doutor Enio, tive Covid-19, já estou recuperado, graças a Deus. Só que após o Covid, vivo com rouquidão. Isso é normal? O que devo fazer para acabar com essa rouquidão? Graças a Deus que ele saiu bem, se recuperou bem do Covid. Muito tem se atribuído ao Covid e a gente não pode dizer que tudo é culpa do Covid. Essa rouquidão pode ter sido realmente decorrente do Covid? Pode. Mas pode ser que a pessoa já tivesse alguma alteração de base das cordas vocais, por exemplo, uma fenda glótica, um calinho na corda vocal. Com o processo inflamatório que o Covid desencadeia, acentuou um sintoma que talvez a pessoa já até tivesse tendência a apresentar anteriormente. De qualquer modo, a gente tem que avaliar essa corda vocal. A corda vocal da gente, a gente não consegue ver a olho nu. Por mais que a gente tente examinar um paciente com boa vontade, a corda vocal ela é invisível a olho nu. A gente tem que recorrer a exames. Normalmente o exame que se usa para avaliar a corda vocal é um exame chamado laringoscopia, que é como uma endoscopia da garganta que vê a corda vocal em repouso e vê a corda vocal em trabalho, trabalhando para ver se o movimento está normal. Então, quando a gente fizer o exame em um paciente como esse, vai saber o que é que está causando essa rouquidão. Sabendo o que é que está causando, fica muito mais fácil resolver. Então, pode ser decorrente do Covid? Pode. Mas se for decorrente do Covid, eu acredito que seja mais um processo inflamatório relativamente simples de resolver. Não tem por que o Covid causar rouquidão permanente. Então, teria que ser avaliado realmente através desse exame e, com o diagnóstico firmado, faz o tratamento adequado. Doutor Enio, queria saber do senhor o motivo de tanto espirro ao levantar pela manhã. Tem rinite alérgica, será isso? Quem pergunta é a Fátima Araújo, da Barra Nova. Bom dia, Fátima. Certamente a causa desse espirro matinal é a rinite alérgica. Não tem outra causa para ela especificamente que não seja a rinite. O espirro em salva matinal ela é muito comum em pessoas que têm rinite. Não é uma exceção não, pelo contrário, é bastante comum. Tem tratamento para isso, tem como estabilizar, embora, como eu sempre digo aqui, cura infelizmente não. Se alguém prometer para a dona Fátima que vai tratá-la e curá-la, provavelmente estaria faltando com a verdade. Então tem como tratar, tem como ela passar bons tempos sem ter esses sintomas, mas dizer assim, curar para nunca mais apresentar, infelizmente não. Mas aí é um sintoma claro decorrente da rinite. Doutor Enio, fiz uma endoscopia e fiquei com minha garganta só de um lado doendo. Já tem vários dias. Estou muito preocupada com isso. O que fazer? Normalmente não merece preocupação. A endoscopia, realmente, o trajeto dela, ela vai passar pela boca, descer pela garganta, desce para o esôfago e chega até o estômago. E daí para o duodeno. Então, o que acontece? Às vezes, nesse trajeto, pode machucar um pouco a garganta realmente. Isso acontece em alguns casos, não é uma coisa espetacular, não é porque foi mal feita, não. É porque realmente pode acontecer, um tubo que passa através da garganta. Quando é durante poucos dias, é desnecessário que ela procure o médico. Mas como já faz bastante tempo, pelo que ela está dizendo aí, faz já vários dias, se persistir, seria bom ela procurar o médico, fazer uma avaliação do que houve, porque às vezes, além de machucar, ela pode ferir mesmo a garganta. E se isso ocorrer, tem que ser tratado para evitar processos infecciosos, que a inflamação cronifique. Então, como já faz dias, seria bom que ela procurasse um profissional para avaliá-la e ver o que é que está acontecendo. Se tem alguma feridazinha, se alguma coisa que precise de tratamento adicional. O Vem faz aqui um relato, vou ler aqui. Doutor Enio, há um mês venho percebendo mudança no olfato e paladar. De início a boca amargava, achei ser por causa do café, por fazer muito consumo do mesmo, tirei da alimentação e logo depois o paladar alterou, agora com gosto acebolado na boca. Também o olfato teve mudanças em alteração de cheiro. Alguns produtos como limpeza, perfume e alimentos sinto odor. Isso me causa ânsias de vômito. Passei por avaliação no dentista, onde estava aparentemente normal a saúde bucal e orientou de início o teste de gravidez. Deu negativo. E Covid, que estou no aguardo do resultado e já tive em dezembro sem desenvolver sintomas nesses sentidos. Sábado, tive enxaqueca e após vômitos
que acredito ser confusão de olfato com paladar que estão distintos. Não estou com sintomas de Covid como coriza, garganta ou dores no corpo. Somente há um mês vivo com essas alterações no paladar e no olfato. E aí? Marcos, só me releia, por favor, essa parte de dezembro aí. Ela teve Covid em dezembro? Ela disse que já teve Covid em dezembro. Porém com sintomas, sem desenvolver sintomas nesses sentidos. O que acontece aí? Esses sintomas que ela está citando são chamados parosmia e parageusia, tá certo? O olfato da gente e o paladar são muito próximos, muito interligados no centro do cérebro que controla esses dois sentidos. Então, é muito comum que a pessoa tenha comprometimento de um juntamente com o outro. O Covid é a doença atualmente mais correlacionada com essas alterações, mesmo tardiamente, como o caso dela. Ela pode ter tido Covid em dezembro e só agora está apresentando esses sintomas. Não é raro, não tem sido raro isso acontecer, não. Os sintomas serem tardios. Então, é melhor esse tipo de sintoma que ela está sentindo, a parosmia ou a parageusia, do que a ausência total, que é a anosmia, quer dizer, a falta de cheiro, e a ageusia, que é a falta total do paladar. É mais fácil de contornar a situação, de controlar, de resolver com medicamentos, do que a falta total desses sentidos. Então, ela está com essa alteração, deve ser tratado quanto antes, porque se ela demorar mais, a chance de recuperar é menor. E é grande a chance disso aí ainda ser decorrente do Covid, sim. É bem provável, grande chance de ser. Existem outras doenças que podem causar isso? Existem, lógico que existem. Não é a única razão no mundo o Covid, não. Mas, como ela relata que teve recentemente, dezembro ainda, a gente está dentro de um prazo ainda considerado recente, eu diria que o mais provável aí que seja uma sequela tardia do Covid e que deve ser tratado ainda nessa fase para tentar resolver totalmente o problema. Existe a possibilidade disso ficar uma sequela permanente? Existe. A gente tem visto paciente com 1 ano de história de Covid e ainda com sintomas de alteração de paladar e de olfato. Por isso que eu digo a ela, é bom que ela trate nessa fase inicial para aumentar a chance de recuperação total. Tem pergunta aqui, sou Edmilson, o marceneiro do doutor. Oh, grande Edmilson! Seu marceneiro? Trabalho com Edmilson, já nos presta serviço, grande serviço, por sinal, grande profissional, boa pessoa. Ele é bom marceneiro mesmo? Excelente marceneiro. Está aprovado. Cumpridor de prazos. e o que é raro, ele é cumpridor de prazos. E trabalha já nos prestando serviço há muitos anos já. Pronto, viu até a propaganda de graça aqui do Toino aqui, viu, marceneiro? O Edmilson, né? Ele mandou a pergunta, eu tenho uma mania de coçar o ouvido com a tampa de lápis. Quem é que não tem essa mania, né? Com a chave da moto, isso pode me trazer algum problema no futuro? Se eu pegar Edmilson fazendo isso na minha frente, eu dou-lhe um peteleco na outra orelha. Lógico que pode. O ouvido não se deve ser manipulado nem mesmo com cotonete. A gente sempre bate nessa tecla aqui, que a pele do ouvido é muito fininha, muito delicada, não é susceptível a agressões, não. Ela não aguenta a agressão, não. A agressão de um cotonete, que tem o algodãozinho envolvendo uma haste plástica, já é muitas vezes demais para a pele do ouvido. E imagine tampa de caneta, chave de moto, como o Edmilson está fazendo. Suspenda esse hábito de imediato, senão você vai terminar no meu consultório com inflamação no ouvido qualquer dia desses. E pode trazer ferimentos também. Pode ferir, perfurar tímpano. Só tem prejuízo a dar. Benefício nenhum. Por que algumas pessoas têm essa mania de instantaneamente coçar, por exemplo? Às vezes é coceira mesmo. Às vezes a pessoa tem um eczema, tem uma alteração da pele que causa a coceira mesmo. E tem gente que gosta de cutucar. Não é só por coceira, não. É só hábito, como ele mesmo disse, mania aí. A mania, gente tem mania de tudo. Tem gente que tem mania de arrancar pelo do nariz, tem gente que tem mania de arrancar pelo do couro cabeludo. E existem manias diversas, que é considerada uma patologia, uma doença. A mania é considerada uma doença de origem psiquiátrica. Não estou dizendo que seja esse o caso de nosso ouvinte aí, mas existe paciente que faz o ato repetitivo por mania, que é uma doença e deve ser tratada como tal. Edmilson, para urgentemente com essa mania. Para urgentemente. Porque aí pode ser só a coceira que ele está tendo e dá para controlar os nervos, digamos assim, não cutucando, que a coceira só faz aumentar. Quanto mais mexe, pior é.
Não tem aquele ditado, trair, coçar, é só começar? Tem outra pergunta aqui, do nosso ouvinte, ele conta o seguinte: doutor Enio, um familiar meu que teve Covid, já faz mais de mês que não sente cheiro nem gosto, né? Já foi ao médico, aí a resposta é sequela da Covid, né? Ela quer saber se vai voltar a sentir cheiro e gosto de novo. Quantos meses? Um mês. Um mês. Tem boa chance de voltar a sentir. Agora, mais de um mês, aliás. Mais de um mês. Tem boa chance ainda de voltar a sentir. Mas como já passou um primeiro mês e não voltou, o que eu recomendo aos meus pacientes é sempre isso. Ficou bom do Covid, depois de ficar bom, mais 15 dias para frente, não voltou ainda, procurar tratamento. É como eu tenho dito aqui, já disse hoje, essa pode ser uma sequela permanente ou transitória. E quanto antes a gente procurar resolver o problema, maior a chance de recuperação. Então, para o caso em questão aí, que já faz mais de mês, eu sugiro reiniciar um tratamento, procurar o profissional que atendeu ou então um otorrino para fazer o segmento do caso, porque existe a chance de recuperar esse paladar, esse olfato, mas a chance é muito maior com o tratamento. Pode ficar uma sequela permanente? Pode, mesmo com tratamento precoce, se ela procurar médico agora, fizer o tratamento, ainda assim pode ficar uma sequela permanente. Mas essa chance de ficar uma sequela permanente aumenta muito se não fizer tratamento nenhum. Então já está com um mês, já está na hora de procurar atendimento e tentar reverter essa situação. Não é bom ficar esperando não, né? Não é bom ficar esperando não. Quanto mais demora, maior a chance de se ficar como sequela permanente. Doutor Enio, sinto que escuto menos por um ouvido. É normal? E que exame deve fazer? Isso é muito caro. Não é normal de jeito nenhum. A gente tem que ouvir e enxergar mais ou menos igual pelos dois lados. A diferença de visão de um lado para o outro, ela é mais comum do que a de audição, mas deve ser investigado. O exame, primeiro tem que fazer um exame com o otorrino para ver se tem alguma coisa no ouvido que possa estar causando isso. A otoscopia é o primeiro passo, que é examinar o ouvido, ver se tem cera, ver se tem alguma coisa dentro do ouvido que seja fácil de resolver. Muitas vezes é suficiente. Se tiver cera, se tiver algum acúmulo de qualquer coisa obstruindo o canal auditivo externo, pode ser só esse a causa do sintoma. E se for só isso, na hora que remover, tá resolvido o problema. Agora, se não for só isso, aí tem que fazer um exame chamado audiometria, que é um teste de audição para ver o funcionamento. Porque esse problema pode ser originado no ouvido médio, que pode ter solução, ou pode ser no ouvido interno, que se faz muito tempo talvez não tenha mais solução. Então tem que ser examinado, avaliado e tem que fazer, se não for do ouvido externo, esse exame que eu falei, que é a audiometria. Ok, para fechar, tem mais uma pergunta aqui do nosso ouvinte. Bom dia. Marcos Dante, bom dia, doutor Enio. Doutor Enio, eu quero te agradecer pelos ensinamentos que você ensina da gente lavar o nariz da gente com soro fisiológico. Eu tinha uma rinite grande, nunca mais eu tive crise, graças a Deus. Meu nariz vivia só seco. E eu continuei usando o soro fisiológico como o senhor ensinou. Eu posso fazer isso diariamente. Eu diminuiu muito, nunca mais eu tive rinite, nunca mais eu tive crise alérgica. Bom dia, Ana aqui da Boa Passagem. Abraço, Ana. Bom dia, Ana. Fazia dias que você não aparecia. Que bom, soro fisiológico. Que bom ouvir esse seu depoimento, que a gente, nessa conversa que temos semanalmente aqui, tem ajudado alguém. O soro pode e deve ser usado diariamente. Em pessoas que têm rinite, como é o seu caso, mais ainda. Então pode usar e abusar do soro, não há contraindicação nenhuma, tá certo? Não há problemas de superdosagem. Se você usar 3 vezes ao dia, tá bom. Mas se você quiser usar num dia que você tenha mais contato com poeira, com fumaça, qualquer alérgeno, 5, 10 vezes, sem problema nenhum, não vai ter superdosagem. É totalmente seguro, é eficaz, como você mesmo já está testemunhando aí, e muitas vezes evita crises. Não vai lhe curar, óbvio que não vai lhe curar, mas vai diminuir bastante a frequência de crises. Que eu uso todos os dias, né? É muito bom realmente. Muito bem, eu também. É maravilhoso. Eu uso 3 vezes, tá pouco? Não, tá de bom tamanho, tá controlando bem. Agora, como eu disse, qualquer dia que tenha uma recaídazinha, o clima mudou. Geralmente eu uso quando eu acordo, né? Depois do almoço e quando vou dormir. Perfeito. A melhor distribuição é essa mesmo. Pronto. Agora, como eu estava dizendo, se você num dia tiver contato com mais poeira, ou o clima mudou, está sentindo qualquer sintoma no nariz, naqueles dias em que isso ocorra, pode lavar 5, 10 vezes sem problema nenhum.
Bacana. Doutor Eno Lobo, médico otorrino, está na clínica CardioKid, na rua Augusto Monteiro, 1248, no centro de Caicó. Telefone 3417-1016, 99667-7510 e o WhatsApp 98154-4453. Doutor Eno, obrigado por sua participação. Até quarta-feira, se Deus quiser. Obrigado, Marcos, digo eu. Um bom dia a todos e até quarta-feira, se Deus quiser. 8 horas 11 minutos.